não fazemos ideia mesmo da enormidade das nossas necessidades como igreja. Nós nos reunimos aqui todas as quartas e domingos e aparentemente todos comparecem e você não tem a menor ingerência ou conhecimento do que toma lugar na vida das pessoas entre os domingos. Você não consegue avaliar quais são os desdobramentos do estilo de vida de cada um. Mas nós sabemos que o estilo de vida de cada um de nós, como corpo, afeta o corpo, afeta a igreja, afeta todos nós. E ultimamente todo o sentimento do meu coração tem se voltado para experimentarmos um novo e extraordinário derramamento do Espírito Santo sobre nós. Jesus nos evangelhos nos confronta de que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E ele diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E firmado no que aconteceu no dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, Pedro se levantou e disse que essa promessa seria para os pais, os filhos e para todos quantos no futuro Deus chamasse. Em outras palavras, a profecia de Joel parece ter um cumprimento dinâmico ao longo da história da igreja, onde ele prometeu derramar do seu espírito sobre toda a carne, que os jovens teriam visões, que os idosos sonhariam. Então Deus promete que sua igreja passaria por constantes episódios de renovação. E ainda no livro de Atos, que compreende os primeiros 60 anos de operação da igreja, nós encontramos o Senhor renovando o seu povo, depois de Atos 2, em Atos capítulo 4, derramando o seu Espírito sobre os gentios, em Atos capítulo 11, voltando a fazer isso em Atos capítulo 19, quando ele enche os discípulos na cidade de Éfeso do Espírito Santo, e voltando a fazer isso outras vezes ao longo de toda a história. Nós temos relatos que enchem o nosso coração de episódios de renovação e de avivamento, como os avivamentos do século XVIII, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O avivamento espiritual que sacudiu a Inglaterra no século XIX, sob a instrumentalidade de Charles Haddon Spurgeon, um pregador eletrizante da palavra de Deus. Diz que a cidade de Londres ficava altamente congestionada pelo movimento das massas, pelo movimento da população, aos domingos de manhã. E as pessoas se juntavam no que hoje é conhecido como Spurgeon Tabernacle, o tabernáculo onde Spurgeon pregava. A igreja batista de Londres se enchia aos domingos de manhã e à tarde para ouvir a pregação desse ilustre Filho de Deus.
Portanto, quando nós estudamos biblicamente, estudamos historicamente os movimentos espirituais, que teve como alvo principal a igreja, nós entendemos que o Senhor Deus, de fato, jamais permite que nós façamos essa jornada órfãos de sua presença. Sempre o Espírito de Deus não somente veio sobre o povo de Deus, mas conduziu o povo de Deus em momentos turbulentos da história. O avivamento do século XIX se repete no início do século XX. Os primeiros anos do século XX foram anos em que o Senhor Deus sacudiu o mundo com talvez o mais extraordinário movimento do Espírito Santo em todas as eras. E nós somos resultado desse avivamento. A verdade é que quando nós nos debruçamos para estudarmos a história do povo de Deus nas Escrituras, nós encontramos uma narrativa sucessiva de quedas e de restaurações, ou, se os irmãos preferirem, de períodos de esfriamento e confusão seguidos de renovação. A grande questão levantada nas páginas da Bíblia, nas páginas da própria Escritura, não é uma questão se haverá ou não um possível esfriamento do povo de Deus. Infelizmente, nós convivemos com a triste tendência ao esfriamento, o que foi claramente profetizada por Jesus antes da sua ascensão aos céus, num sermão intitulado nos Evangelhos como sendo o sermão profético, e ele diz que o amor de quase todos se esfriaria. Ele profetiza um esfriamento perigoso para o povo de Deus. E, na verdade, o povo de Deus tem um amor muito curto pelo Senhor que o resgatou. No livro do profeta Oséias, capítulo 6 e versículo 4, o Senhor diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Se nós atentarmos para as nossas próprias tendências naturais, nós veremos que essa palavra que foi mencionada 700 anos antes de Cristo, ela continua viva nos dias de hoje. O nosso amor cedo passa. Por vezes, nós saímos daqui no domingo de manhã impactados tão fortemente pela palavra de Deus, mas é um impacto momentâneo. Tudo se perde no salão anexo, quando nós vamos tratar de todo gênero de assunto, conversar sobre a semana, o trabalho, as oportunidades de trabalho que nós aproveitamos ou desperdiçamos ao longo daquele tempo, mas os conteúdos das Escrituras mencionados no culto, às vezes se perdem até o final da reunião. Se olharmos com critério e atenção às igrejas do Apocalipse, aquelas famosas 7 igrejas históricas da Ásia Menor, todas elas, com exceção de 2, tiveram seus pecados expostos, porque igrejas pecam. E elas pecam onde, pastor? Elas pecam no pecado dos seus membros.
Igrejas esfriam, e elas esfriam como, pastor? Elas esfriam no esfriamento de cada um de nós. Igrejas perdem fervor espiritual, e elas perdem fervor espiritual à medida que nós também perdemos esse fervor espiritual. A igreja é sempre resultado da comunidade, da coletividade. Mas Deus, assim como na igreja lá da Ásia Menor, no Apocalipse, Deus sempre chama a igreja de volta. E eu estou esperançosamente pregando esses sermões, chamando os irmãos a um retorno, ao avivamento, a uma vida cheia do Espírito Santo. Nós conhecemos o que é uma vida cheia de nós mesmos. Nós observamos na nossa carne, na nossa postura natural. Nós sabemos o quão destrutiva é a nossa postura natural. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, fala das obras da carne, que são aquelas operações que naturalmente tomam a vida do crente na sua constituição natural do viver. Nós estivemos no domingo passado fazendo uma avaliação dos capítulos 16, 17 e 18 de 1 Reis, onde ali acontece um movimento glorioso do Espírito Santo no meio de um Israel de costas para Deus. Um Israel que estava abertamente vivendo em idolatria e em falso culto, adorando um Deus diferente do Deus que os havia tirado do Egito e os havia introduzido na terra de Canaã com mão poderosa. E nós, na semana passada, vimos que existem 3 obstáculos históricos que toda a igreja, em todo tempo, terá que enfrentar e vencer. A idolatria é um deles, e nós mencionamos aqui para os irmãos os novos deuses que a igreja vem oferecendo culto. São deuses do coração. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E mencionamos o Deus diversão, que é um Deus que vem sendo adorado por muitas comunidades, que abrem suas portas e recebem o seu povo com vistas a terem um dia light, um dia suave, de diversão, brincadeiras de várias naturezas. E assim a igreja vai se transformando num parque de diversão, ao invés de ser uma comunidade proclamadora do Evangelho. E vai tirando a atenção de muitos irmãos para o seu verdadeiro chamado. Outro Deus que vem tomando conta do nosso coração é a displicência, a desatenção, as muitas coisas que vão surgindo em nossas agendas para tomar conta do nosso tempo. E também acaba nos arrastando para ajoelharmos e gastarmos grande parte das nossas horas vividas aos pés desse ídolo. O segundo elemento que vem roubando de nós é a divisão. A divisão é um elemento histórico que vem tomando conta de diversas igrejas, comunidades, onde nós rompemos facilmente
com a comunhão, mesmo sentados, tomando a ceia e sendo alertados pelo Espírito a fazermos um discernimento do corpo quando tomamos a ceia. E a divisão vem sendo um problema sério para a igreja nos últimos 2000 anos, desde a sua existência. Falsos cultos vão tomando lugar também de nós, aqui nos nossos ambientes, e você vai encontrando um culto à personalidade fundamentado por uma chamada teologia coach, onde você é levado a considerar que você tem um potencial não explorado, de que você deve olhar no espelho e se ver como um vencedor em todas as áreas da sua vida, seja ela financeira, seja ela a área que for do seu interesse. São falsos cultos, são falsas expressões que vão tomando conta das nossas afeições, que deveriam ser exclusivas, dirigidas a Cristo. Cristo deveria ser o nosso grande objeto afetuoso, aquele em quem deveríamos colocar nosso coração. Hoje, nós analisaremos a conclusão da história do avivamento espiritual dos dias de Elias, e quais são os ensinamentos que nós podemos retirar deste acontecimento histórico narrado em 1 Reis, capítulo 18. E eu gostaria de convidá-los a ler comigo 1 Reis, capítulo 18, versos 17 ao 40. 1 Reis, capítulo 18, versos 17 ao 40. Como se trata de uma leitura longa, eu vou pedir que os irmãos fiquem assentados mesmo, para nós fazermos essa leitura com atenção. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel. São palavras do rei Acabe contra Elias. És tu, acusando Elias, o profeta, de ser o grande causador da seca que se perpetuava por mais de 3 anos em Israel. Ser causador daquela crise econômica, ser causador de todo o transtorno social que uma economia abalada é capaz de gerar. E Elias lhe respondeu no verso 18: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Baalins é um plural de Baal, portanto havia culto a esse falso Deus em diversos lugares no Reino do Norte, seguindo uma tradição do fundador desse Reino do Norte, que foi gerado de uma divisão das 12 tribos de Israel, e 10 ficaram ao norte e apenas 2 ao sul. Agora, pois, palavras do profeta Elias: manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Era um sacerdócio falso, estranho, mantido pela fazenda do rei. O rei mantinha esses cultos estranhos naquela terra, contaminando toda a terra
com a idolatria e o falso culto. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, foi um silêncio comprometedor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, fazendo um movimento como se estivesse manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus, aumentem o volume da vossa petição. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, nesse caso, fazendo o que meros mortais fazem quando se trancam no banheiro, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e eu peço redobrada atenção nesses próximos versículos. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, e não 10, como era as tribos que estavam ao norte. Isso acontece no reino do norte. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo,
para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Até aqui, eu quero pensar alguns versículos desse recorte bíblico, que foi dos versos 17 ao 40, chamando a atenção dos irmãos primeiramente para o verso 18. Veja o estado de desobediência que estava Israel nesse período. Diz o texto: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Há uma tendência incurável no povo de Deus de tirar os olhos deste livro e colocá-los nas diferentes experiências e oportunidades espiritualistas à sua volta. No caso que nós estamos avaliando, eles tiraram os olhos dos mandamentos do Senhor, cujo primeiro dele é: não terás outros deuses diante de mim. Nós precisamos entender que esse livro é suficiente para nos conduzir até o fim da nossa carreira com sucesso. Que somente os mandamentos do Senhor e as instruções do Senhor devem ser o encanto da igreja. Que nós devemos constituir num verdadeiro festival da fé o nosso encontro ao redor desse livro. Ele precisa ser suficiente para nós, posto que se ele não for, os ídolos o serão. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma representação divina diante dos meus olhos. É muito prematura essa compreensão de idolatria. A Bíblia não define idolatria apenas na materialidade de um, entre aspas, Deus ou santo ou divindade. Nós sabemos que não passam de constituição feita pela habilidade artística dos homens. Existe gente no Nordeste que é capaz de fabricar um ídolo para você simplesmente em minutos. Artífices que depois de ter feito o ídolo, tê-lo aprovado diante dos seus olhos, o aquecem num forno, o pintam e o entregam na mesma hora. Não estamos falando apenas desses ídolos, mas dos ídolos do coração. Um dos ídolos do coração que a Bíblia Sagrada mais nos adverte é o dinheiro.
A Bíblia, inclusive, dá um nome a essa personificação das riquezas, chamando-as de mamon, mostrando para nós que nós precisamos nos alegar com a provisão divina da nossa vida e do nosso trabalho honesto, e com o fruto do suor do nosso rosto, vivermos uma vida para a glória de Deus. A verdade é que todas as vezes que o povo de Deus abandona as Escrituras, abandona os mandamentos, abandona a instrução do Senhor, ele se expõe à idolatria. E não subestime a idolatria. A pessoa que mais você vê todos os dias é aquela refletida num espelho. Os seus mais profundos anseios pessoais e particulares podem ocupar os seus mais profundos afetos, e você pode cair na esparrela de Narciso, como diz a crença grega, que se apaixonou pela sua imagem refletida na superfície do lago. O culto a si mesmo, os anseios para que uma igreja seja formatada do nosso jeito, da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, vem sendo um dos enormes obstáculos à igreja no século 21. E esse obstáculo vem tomando conta de muitos corações, e há muitos falsos profetas que alimentam esse culto a si mesmo, dizendo que você nasceu para vencer e triunfar, que você nasceu para ser grande, que você nasceu para superar todas as possíveis crises que você possa enfrentar na vida, quando, na verdade, meus queridos irmãos, as crises são apenas oportunidades para nos achegarmos um pouco mais a Deus. Sem sombra de dúvida, a fé popular é baseada muito mais em experiências e em sensações do que na força dos mandamentos. Fazendo uma avaliação pessoal de si mesmo, qual o peso das Escrituras na constituição da sua fé? Como você lida com as Escrituras sagradas no seu dia a dia? Que lugar elas têm e desfrutam no seu coração? Lugar de mando, de comando, de instrução? Ou ela é apenas um adereço religioso e um artefato, como é, por exemplo, um missal ou um livro das orações? A verdade é que as Escrituras Sagradas é muito mais do que um artefato religioso. Ela é o pronunciamento divino sobre as nossas vidas. É dela que nós, meus irmãos, depreendemos a vontade de Deus para a nossa vida pessoal e para a nossa coletividade. É sempre bom lembrar que Israel estava, nessa altura, mergulhado numa enorme crise econômica e política, mas a crise maior que se agigantava sobre Israel era a crise espiritual. Nós olhamos para o nosso país dividido, as famílias se dividiram, as igrejas se dividiram, os amigos leais deixaram de ser amigos, e tudo por conta de uma narrativa política. E se o país está vivendo toda essa efervescência, no meio de uma crise, juntamente com as nações da terra, que todas elas ao mesmo tempo convivem com a mesma crise econômica, com a mesma crise
que todos nós estamos experimentando na carne, acredite, a razão está aqui. A razão não está lá fora. Não é o mundo que se tornou menos perigoso. O nosso problema não é com o mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós temos absoluta certeza que o mundo jaz no maligno. Mas não é de hoje, meus queridos irmãos, que nós encontramos governos alimentando cultos estranhos em diferentes lugares da nação. Por exemplo, no objeto do nosso estudo aqui, no capítulo 18 de 1 Reis, nós lemos no verso 19: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel, da mesa do governo. Era um culto alimentado pelo Estado. Essa ideia de casamento entre Estado e religião é um casamento danoso, que por um triz não destrói Israel, mas a esperança de Israel foi voltar-se para as Escrituras, foi ter um profeta que os avisasse. Jezabel sustentava aquele culto a Baal e o culto a Azerá. Os mantinha todo aquele sacerdócio de pé, e era quase 1000 pessoas, 900 pessoas, números redondos. E essas pessoas eram mantidas pela fazenda do rei. A ideia de exercer poder pela força da religião não é uma ideia nova, isso é uma ideia antiga. O Egito, de onde Israel saiu, vivia essa realidade. O Império Greco-Romano vivia essa realidade, adorando a falsos deuses e oferecendo um culto falso dentro da sua terra. Esta mulher, Jezabel, essa rainha gentia, sustentava o sacerdócio de Baal e da deusa Azerá. Mas nesse encontro, nesse glorioso encontro, o profeta propôs um desafio. E o desafio era: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E sabe por quê? Nada resistiu ao fogo que veio do Senhor, para que aquele povo viesse a ser afetado por uma coisa que nós todos, dentro do universo de igrejas evangélicas, temos perdido, e é o temor ao Senhor. Nós servimos a esse Deus que não somente consumiu o holocausto, mas consumiu as pedras que estavam no altar, a lenha e a água que havia sido derramado sobre o sacrifício. Aquele fogo foi não somente um fogo purificador, mas um fogo de juízo, mostrando para Israel que o Deus a quem servimos é de fato um fogo consumidor. E por alguma razão, e por alguma coisa que eu só posso dizer que é uma perda de olhar e de atenção às Escrituras, nós também perdemos de vista quem é o nosso Deus. Deveríamos temê-lo profundamente, posto que os seus olhos são como estas chamas de fogo que arderam sobre o sacrifício lá no Monte Carmelo. Os seus olhos são como chamas de fogo, e o seu olhar não somente é perscrutador, mas é um olhar
que nos vê quando as luzes estão apagadas. É um olhar que nos vê quando nós estamos calados. É um olhar de um fogo que nos vê quando o nosso coração é, de alguma forma, atraído por falsos deuses e falsos cultos. Verso 21 do texto que nós lemos diz que Elias se chegou a todo o povo e disse, colocando o dedo no problema: por que Israel estava em crise econômica? Não foi porque Elias orou e o céu fechou. Elias orou e o céu fechou para que o povo pudesse entender quem é o verdadeiro Deus. Por isso, às vezes, os nossos tempos de escassez, aqueles em que nós supomos que é o diabo que está ali arrumando toda aquela ciranda no entorno da nossa vida, a nossa escassez visa nos levar ao verdadeiro Deus. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, num silêncio comprometedor. Sabe por que às vezes, diante dos argumentos da verdade, nós amargamos o silêncio, quer num momento em que estamos lendo a Bíblia, quer num momento em que estamos ouvindo a pregação? É porque o nosso silêncio nos compromete. E Elias estava dizendo: até quando vocês vão variar? O que diz Tiago em sua carta? Ele diz que aquele que ora e que se esquece da sua oração é como um homem que olha a sua imagem refletida no espelho. Ele chama essa fé de uma fé comprometedora, que fica cocheando entre servir a Deus de coração e não servi-lo. Mas servir a Deus de coração, eu terei que me submeter a esse fogo que a tudo consome. Sim, ele vai consumir o seu falso culto, quer seja a sua personalidade ou as suas falsas expectativas na vida. Precisamos nos levantar para servir ao Senhor de coração, temê-lo com toda a força da nossa alma, uma vez que a sabedoria tem o seu princípio no temer a Deus. E se perdermos o temor a Deus no meio do caminho, nós vamos ter que conviver com o esfriamento e com as calamidades que são claros exemplos e frutos, sinais evidentes do abandono do Senhor. Geralmente, há causas ocultas e outras muito evidentes que nos convencem da necessidade de um avivamento. Fatos contra os quais nós não temos defesa. Precisamos de um avivamento que varra essa nação. A igreja evangélica não somente constrói os seus bezerros de ouro ao longo do país, mas errada e de uma forma abusiva nos chama a nos ajoelharmos diante desses falsos deuses em falsos cultos. O nosso coração deveria estar primando pela divulgação da palavra de Deus, todo o tempo, em todo momento. Mas geralmente cocheamos indefesos e indecisos entre uma fé avivada e o encanto que esse mundo tem e acaba nos conquistando de uma maneira ou de outra nas suas diferentes narrativas.
E aí seguimos divididos entre o amor às Escrituras e os ditos máximos da cultura e da contemporaneidade. Seguimos com o coração dividido entre ser um atalaia de Cristo e um pronunciador e pregador contínuo e constante da palavra de Deus, do Evangelho da salvação, para nos transformarmos em antenas repetidoras das diversas mensagens da cultura transmitidas na sociedade. Jesus também acompanhou Elias ao acusar o povo do seu tempo de cochear entre dois senhores, entre dois deuses. Não era entre três, mas entre dois. Porque, na verdade, ou você serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que responde com fogo, ou ele, seu coração é do príncipe deste mundo. E o que é o príncipe deste mundo, senão o divulgador de todas essas ideias e narrativas que vão tomando conta do mundo? O mundo passou para nós. O mundo não é mais a nossa casa, o lugar para onde voltamos. E eu não estou falando apenas de abertos pecados escabrosos, como o homicídio, o adultério, ou qualquer um outro que ofenderia de pronto a nossa atenção. Não, eu estou falando dos pecados sutis, que vão se manifestando de tempo em tempo em nossa cultura e tomando conta do nosso coração, roubando de nós o amor a Cristo, o amor a Jesus. Eu não sei você, mas eu só quero Jesus. E esse Jesus disse: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. E foi assim que Jesus acusou o Israel dos seus dias. Colocou Israel nos seus dias diante da mesma colocação, lá em Mateus 7, no famoso Sermão da Montanha. Ele disse: entrai pela porta estreita, hein? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você não está sozinho se entrar por essa larga porta. Você vai poder dizer que muita gente está com você. Mas Jesus conclui dizendo, em azul: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E a respeito da eternidade, só Jesus pode nos dar uma foto com todos os pixels possíveis para que nós enxerguemos e não duvidemos. É uma fotografia em alta resolução que nós temos aqui em Mateus 7, versos 13 e 14. Cuidado, porque a narrativa desse mundo vai levar você a entrar por uma porta larga e a se sentir confortável na sua caminhada rumo à perdição, enquanto estreita é a porta e desconfortável o caminho que nos conduz para a vida. É desconfortável você ler o Evangelho e você vê que você não pode servir a dois senhores caso você queira servir ao único e verdadeiro Deus. É apertado esse culto, porque esse culto não tem nenhum tipo de atrativo humano de um homem para um outro homem. São de todos os homens para o único e verdadeiro Deus. Portanto,
chega desse culto antropocêntrico em que nós viemos e queremos nos sentir bem. Não. O culto é para nos levar a cantar as músicas que nós não nos sentimos bem, que falam da ira de Deus, do julgamento divino. O desafio foi lançado e Elias dá aos profetas de Baal a oportunidade de oferecerem seu sacrifício primeiro. O texto, no versículo 25, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Ofereçam seus sacrifícios a esse falso Deus, para vermos se ele responde com fogo. Versículo 26 diz: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Que dedicação! Eu fico observando o relato histórico do episódio de Elias no Monte Carmelo e fico, meus irmãos, de queixo caído com a dedicação dos falsos cultos a falsos deuses e desses falsos adoradores. Eu vejo lá na minha vizinhança um grupo de jovens, um numeroso grupo de jovens que se junta numa esquina todo fim de semana para se embebedarem. E quanta dedicação! Passam a noite bebendo. Às vezes, pela manhã, quando eu passo pela praça para vir à igreja, eu vejo grupos caídos, outros conversando em intensa animação. Quanta dedicação ao Deus desse século! Quanta dedicação a esse culto a um falso Deus! Diz que eles manquejavam se movimentando ao redor do altar que tinham feito, imaginando que talvez por esse movimento Deus os fosse responder. Mas não. O Senhor ficou em silêncio. O falso culto e o falso ídolo que não pode responder ficou em silêncio. E o que ressalta aos nossos olhos é essa dedicação que às vezes nós pedimos ao povo de Deus que não profanem o dia do Senhor, que o domingo seja vivido intensamente na presença do Pai, que nós todos, aproveitando esse único dia em que a grande parte da igreja não divide o seu coração e os seus esforços com o mundo secular, tendo que trabalhar para ganhar o pão diário. E, no entanto, nós temos uma resposta tão acanhada. Nós chamamos isso que nós estamos aqui vivendo, o que a Bíblia chama de ajuntamento solene, nós chamamos de religião. Mas ouçam-me, irmãos, isso não é religião. Ouçam-me, irmãos, isso aqui é a Assembleia dos Santos, constituída pelo único e verdadeiro Deus, porque nós estamos todos juntos aqui, movidos por uma realidade. É que o sangue de Jesus alcançou a cada um de nós no seu estado de pecado, e nos reuniu aqui. Nossa religiosidade dirigida aos falsos deuses do nosso coração não alteram as circunstâncias, é um fato muito claro. Você pode olhar para você mesmo e repetir inúmeras vezes que você nasceu para dar certo, quando na verdade eu nasci e todos os meus dias foram escritos no livro de Deus
para que pudesse conhecer Jesus e adorá-lo, para que pudesse reconhecer como o Senhor da minha vida, porque esse mundo não tem de mim nenhuma veneração. Eu não quero permanecer um segundo mais além do que Deus tem planejado para a minha vida. Nós temos necessidades muito maiores do que nós enxergamos ou imaginamos, e acredite, outras gerações em outras culturas viveram e sobreviveram sob uma pressão muito mais intensa do que a nossa. Ultimamente eu tenho orado por famílias de refugiados da guerra da Ucrânia, que não é só a Ucrânia que está em guerra com a Rússia. Israel vive em guerra desde que o Estado de Israel foi reconhecido em 1948, numa guerra sem trégua. A Turquia está em guerra, ora contra os turcos, ora contra os albaneses, ora contra outros inimigos. O mundo inteiro é um barril de pólvoras, meus queridos irmãos, e a gente em intenso sofrimento nesses territórios. Crianças que se despreendem dos pais, que entram num país estrangeiro sem documentação, que vivem anos isolados em refugiados de guerra. E eu próprio, quando missionário, estive num campo de refugiado no Malawi, que eram deslocados da guerra em Moçambique, que vinham do norte de Moçambique e entravam no Malawi buscando sobrevivência. É um campo onde reina a extrema pobreza, e não podemos simplesmente distinguir aquilo como pobreza. É uma miséria, que não há roupa para vestir, não há sapato para calçar, e tudo que chega à sua mão é um donativo, é obra e fruto da caridade, não é algo que você pode abrir as portas do seu guarda-roupa para escolher. Há culturas vivendo sob uma pressão econômica infinitamente pior do que nós. Portanto, nossa necessidade primária não é de mais dinheiro, não é de mais roupa, não é de mais comida. Grande parte de nós está acima do peso, o que denota claramente de que comemos mais do que precisamos. Há uma fartura entre nós, até mesmo as populações de rua vivem em condição infinitamente superior à grande parte dessa população que foge das bombas e dos mísseis. O texto diz que ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu não vou zombar dos falsos deuses, apenas denunciá-lo. Mas Elias entrou numa de começar a zombar deles, da crença deles num Deus falso. E começou a dizer: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades no banheiro, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Eles não ficaram calados, gritavam. Chegou um momento que eles começaram a se cortar com facas, ferirem-se com lancetas, para que ficasse mais evidente a sua súplica desesperada por fogo. Mas o fogo não caía. O fogo de Deus não descia
sobre aquele falso culto. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Desculpe, irmãos, eu não quero brincar com a sua, talvez, falta de percepção do que acontece no universo da religião à sua volta nesse país. Mas o altar de Deus, ou pelo menos falando do mundo evangélico que eu conheço, está em ruínas. Há cultos, inclusive, que a pregação não tem espaço, porque cantam tanto, mas tanto, e há tantas apresentações, que não falta, meus irmãos, espaço para autopromoção e pouco espaço para o Deus Todo-Poderoso. Ele fez o quê? Ele foi restaurar o altar. E talvez essa seja uma das maiores missões pastorais nesse tempo. Restaurar o altar divino no meio da congregação. Mostrar esse Deus que responde com fogo. Chamar o povo de Deus a uma postura de maior compromisso e separação e santidade. Chamar o povo de Deus a um compromisso fiel com o Evangelho. E a trazer a mensagem do Evangelho claramente exposta ao nosso coração. Nós precisamos todos, e isso não é missão apenas do profeta, mas precisamos hoje, todos nós, juntarmos força e coração para conscientemente refazermos o altar do Senhor em nosso meio. Uma referência à centralidade de Cristo e da cruz, que precisa ser o nosso maior alvo. Cantamos: pela cruz nos chamou, gentilmente nos atraiu, não através de suas palavras, mesmo porque as palavras de Jesus, a maior parte delas nós esquecemos, mas o que nós não poderíamos nos esquecer e que foi eternizado na mesa da ceia é a cruz, a obra redentora do Calvário. Não se esqueçam da cruz, ela é o seu ponto focal. Você não precisa de uma religião mais festiva, você não precisa de luzes apagadas dentro do lugar de culto. Você não precisa me ver sob a luz de um holofote. Tudo o que você precisa é de Cristo, e tudo o que você precisa é vir à cruz. Todos os homens precisam vir à cruz, reconhecer Jesus como seu Senhor único e absoluto. E o Deus deste século ser humilhado em cada reunião nossa, quando nós nos voltamos inteiramente para as narrativas do Evangelho e de Cristo e da cruz e de mais nada, a não ser de Jesus. As Escrituras testemunham lá em Romanos capítulo 3, versos de 10 a 12, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem consiga compreender as coisas de Deus naturalmente. E é por isso que a maior parte dos homens leem a Bíblia e não entendem nada.
Não há quem busque a Deus. Todos os nossos movimentos religiosos fora de Cristo e fora da luz de Cristo é idolatria. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não é alguns, são todos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Até o dia em que Jesus brilha. O dia em que a luz é acesa. E nós passamos a entender isso. E a compreendermos a nossa completa falência. E só Cristo para nos restabelecer. Diz ainda no texto de Reis que ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Mas as tribos que estavam no norte eram 10, porque ele tomou 12. Porque é assim que Deus vê seu povo. Deus não nos vê divididos em denominações. Deus não nos enxerga estratificados. Deus nos vê como parte de um único corpo. E essa ideia da união do povo de Deus, da unidade da igreja, da unidade do corpo, precisa tomar conta no nosso coração enquanto nós estamos restaurando o altar do Senhor caído. Com aquelas pedras, verso 32, ele edificou o altar. Em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Observe a importância dada pelo profeta Elias ao reconhecimento da unidade do corpo, antes de clamar por fogo. O apóstolo Pedro, talvez inspirado por esse texto, em que Elias usa as 12 pedras para edificar o altar sobre o qual ele colocaria o sacrifício, o apóstolo Pedro diz o seguinte, na primeira carta, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz assim, no verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Custa-nos muito declararmos a nossa inteira dependência de Jesus. Mas tudo que nós precisamos é de Jesus somente. Você não precisa mais de você. Você não precisa tanto da sua aparente inteligência quanto você supõe. Da sua perspicácia, do seu discernimento. Você é um aberto, carente e necessitado de Jesus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É isso, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. No nome de Jesus nos reunimos, no nome de Jesus lemos as Escrituras, no nome de Jesus cantamos hinos de louvor a Ele, no nome de Jesus ouvimos a pregação e o ensino da sua palavra. Nós somos como pedras que vivem, alinhados uns aos outros para sermos o altar vivo sobre o qual o fogo de Deus precisa arder. Nós precisamos que esse fogo purificador arda em nossas vidas, queimando as escórias escondidas, queimando as impurezas da nossa vida e trazendo ao nosso coração a sensação de que nós estamos diante de um Deus
que homem nenhum vê e continua vivo. E é com esse Deus que nós vamos nos encontrar no fim da nossa caminhada na história, que o temamos antes, que construamos um altar vivo, santo e consagrado a Ele, que vivamos uma vida para o seu único e exclusivo louvor, e que tenhamos no coração, meus irmãos, Cristo como o centro. Eu termino dizendo, por mais que lhe pareça difícil, por mais que lhe pareça penoso, preserve a unidade. Disso depende a resposta de Deus. Temos clamado por um avivamento, para que Deus nos avive nas chamas do Espírito Santo. E para que isso aconteça, nós precisamos reaver a unidade do corpo e a centralidade do culto. Só Jesus. Você não saiu de casa para me ouvir fazer um discurso assumindo um lado nessa narrativa que divide a nação. Você saiu de casa e se juntou aqui como povo de Deus para me ouvir que Jesus Cristo nos basta. Que nós nos reunamos intensamente diante de Jesus e que alimentemos um amor simplesmente incurável, numa ferida que nos abra na alma, por Jesus e por mais nada, porque esse mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que vive permanece para sempre. Vamos nos colocar de